Bom dia, mais uma vez, louvado seja Deus, né? Hoje é domingo é dia onde a maioria estão se preparando, ou irão se preparar para glorificar e exaltar esse Deus. Que bom, que bom. Nós sabemos que esse Deus, Ele é o Senhor digno de toda adoração. Amados, hoje o Senhor me concedeu uma devocional, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, porque o Senhor já falou ao meu coração no momento em que estava orando aqui ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra, pedindo a Ele a direção para que eu pudesse também compartilhar com você aquilo que Ele falou comigo, onde eu tenho pedido para continuar sendo um canal de bênçãos para a sua vida, para você que talvez se encontra abatido, se encontra decepcionado, angustiado, se encontra aflito. Isso faz parte da vida. Nós sabemos disso, que se encontram muitos nesse momento enlutados, porque perderam um ente querido, mas é o tempo em que Deus concede para cada um de nós. E o tempo que Ele nos concede, nós precisamos estar valorizando a cada dia, com intensidade, com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor, com dedicação, com amor, com prazer e, acima de tudo, fé e confiança, que é a devocional de hoje, falando de confiança. Essa devocional se encontra no Salmo de 34, quando Davi ele agradece a Deus pelas súplicas que ele fez ao Pai, ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. O Salmo de número 34 é um salmo, não somente o Salmo 34, como toda a Bíblia, ela é uma lição que tem para as nossas vidas. Mas quando deparamos com a palavra pela qual o Senhor nos concede, aquele livro, aquele profeta, aquele servo instruído por Deus que deixou para que nós venhamos a estar examinando, ela fala aos nossos corações. Há uma necessidade de desejo, de desejar. E você desejando, você passa a querer. Quando você quer, com certeza você vai entender o que Deus tem para falar a você. A gente olha e, olhando com os olhos carnais pelas ruas, nós vemos pessoas andando de um lado para o outro, lembrando, não sabemos para onde, o que vai fazer, o que está à procura, quais são os pensamentos dessas pessoas. Não sabemos se é alguém que está ali com o coração com maldade, com malícia, e de repente é alguém que está com a sua mente totalmente voltada para fazer uma besteira, e de repente alguém que está com esse pensamento depara com alguém que é a vítima. Nós vemos isso, e isso é algo que, olhando assim, é natural, não é verdade? Mas quando nós estamos com a nossa confiança depositada em Deus, quando confiamos plenamente nesse Senhor, nós sabemos que Ele está nos livrando.
que Ele nos dará, Ele nos livrará do laço, né, do passarinheiro, do laço do passarinheiro. Isso é algo que a gente, com nossos olhos carnais, jamais iremos conseguir contemplar os livramentos que o Senhor nos concede a cada dia e tem nos concedido. Olhando com os olhos espirituais, estava aqui em oração ao Senhor e recordando dos tempos em que me afastei dos caminhos do Senhor, e nesse tempo veio à minha mente, eu orando, mas no sentido não sentindo saudade, e sim, como está registrado na palavra, quando lembrares, Ezequiel, né? Quando lembrares dos vossos pecados do passado, sentireis nojo. Então é nojo que você sente quando você tem um encontro com o Senhor, sabe que a palavra é verdadeira, de quem instruiu aos servos para que essa palavra chegasse até nós, foi o nosso Deus. Então nós sentiremos nojo do nosso passado, principalmente aqueles que viveram no passado, de onde era aprisionado, no meu caso, as drogas, onde era completamente entregue. Mas, e quantos lugares que tive, lugares perigosos, mas o Senhor me livrou. Então sou grato a esse Deus. E aqui falando disso, Davi é algo surpreendente. O que eu estava orando, no que eu estava orando em oração, nesse sentido, agradecendo, eu me deparo com o Salmo de número 34, quando eu abro o devocional pelo aplicativo. Eu não vou me cansar de falar que eu sigo o aplicativo da Bíblia JFA e coloquei no meu coração um propósito. Não de pegar, chegar assim, não ter algo, amanhã eu vou ler Salmo tal. Não é assim, que eu coloquei no meu coração. E não colocando para você também como uma regra que você deve ou não fazer. O que o Senhor colocar no seu coração, obedeça, esteja com os seus ouvidos sensíveis para ouvir o que Ele tem a dizer a você. Onde você terá e será alguém que vai ser completamente grato a esse Deus, caso você não seja. Mas a Bíblia é um livro de promessas, é um livro, como eu disse ontem, não é um livro que conta história, é um livro que muda história. Por isso, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tive a minha história mudada. Eu tive a minha história mudada. E hoje, você pode ter a sua história mudada. Você pode ter a sua história mudada, se você quiser. Pegar uma folha em branco e começar de uma forma onde você se sentirá completamente ciente de que esse Deus, Ele está do teu lado, Ele está te contemplando. Davi aqui no Salmo 34, agora vai eu a leitura. É a dificuldade que estou tendo. Em nome de Jesus, ore por minha vida aí, para que eu possa sair esse exame de catarata, fazer, porque demora e eu tenho que ir lá fazer. Então me perdoe pela leitura, quando eu vou ler, os meus olhos se embaçam, né, e fica difícil. Mas aqui no Salmo 34, no versículo 10, se você ler, eu gostaria de ler até ele completo, que é algo que, se você olhar, se você meditar nesse Salmo completo, você vai ver
e chegar ao versículo 10, você vai entender Davi dizendo, porque é louvores ao Senhor de todo o coração. Ele está aqui, Davi, ele louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Olha só, é um salmo que ele teve uma propriedade, uma autoridade, uma convicção de falar e ainda nos exorta para que venhamos a entender que Deus, ele atende. E se ele atende a nossa oração, não devemos ser egoístas. Precisamos passar. Louvado seja Deus. Eu encontrei pelas redes sociais uma maneira de falar, de poder contemplar. Eu não sei, de repente você pega este vídeo e se depara com esta realidade. Que você pede, você pediu, o Senhor atendeu, mas você ficou somente para você mesmo. Você não passa, você não exorta, você não mostra, não orienta, para que muitos venham também reconhecer ou conhecer o Deus. Tem pessoas, tem cristãos que moram, onde moram, eu já vi casos, já vi fato, é fato. Morava em certo lugar e uma certa vez o vizinho dele vai à igreja. O vizinho vai à igreja em que ele era membro. E ele se deparou com ele. Aí ele cumprimentou ele. Ou seja, bem-vindo. Ô, meu vizinho e tal. A pessoa não sabe. E ele estava desfrutando daquilo, dos bens preciosos que Deus tinha o concedido. Mas guardava somente para ele. Eu fico imaginando a reação que ele teve. O vizinho dele fala para ele: ué, você é dessa igreja? Sou. Muito tempo? Ela tem bastante tempo, Eu não sabia que você era crente, não. Já imaginou? Crente, a palavra crente, nós somos cristãos, cremos em Deus, então somos crentes. Mas crente até o diabo é. Ele só não obedece. E nós temos o compromisso, a responsabilidade de dar continuidade ao que o Senhor nos ensinou. Os exemplos que Ele deixou para que nós viéssemos a transmitir, não guardar para nós somente, mas sim fazer com que mais vidas venham se sentir. Você pode convidar, você convida, quantos, né? Nós convidamos, eu digo assim, eu convido para ir na igreja, mas é difícil, porque é uma barreira. A luta daqueles a quem convidamos não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais do mal. Está escrito na palavra de Deus e isso é uma realidade. Mas Davi, ele chega, como falei com você aqui no título, Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Então, ele louva o Senhor por ter respondido às suas súplicas e exorta a confiarem no Senhor. É o que nós almejamos, é o que nós desejamos, é o que nós estamos falando. Eu digo nós, porque há muitos cristãos, há muitos servos que têm levado uma vida verdadeira, uma vida íntegra, e têm falado, têm vivido, porque é um servo
como diz a própria palavra, eu gosto de dizer, vou mencionar quantas vezes o Senhor permitir, está escrito, para que venhamos procurar apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, não tendo nada do que se envergonhar. Não tendo nada que se envergonhar. E que maneja bem a palavra do Senhor. Isso é uma exortação. Olha o tempo, meu amado, 16 minutos já. Louvado seja Deus. Então aqui Davi, aqui no Salmo 34, versículo 10, ele diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles, olha a comparação, olha a orientação, olha a exortação que Davi chega a transmitir. E é uma promessa para a minha vida, é uma promessa para a sua vida. Caso você tome posse dessa promessa, eu creio em nome de Jesus, você será surpreendido, porque Deus, Ele espera que você o reconheça. Ele está esperando. Ele continua a te convidar. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Agora, preste atenção. Mas, aí tem esse mas. Esse mas aqui, ele vem para nos chamar a atenção. Mas aquele que é você, aquele que sou eu, aquele que é quem der crédito à palavra do Senhor, mas aquele que busca, mas aqueles, nem aquele, me perdoa, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Oh, aleluias! Obrigado, meu Deus, isso é uma realidade. Quando falo dessa palavra, lembrando assim, eu lembro do próprio Davi dizendo: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi em minha descendência o justo mendigar o pão. E nós vemos que a maioria de pessoas que andam perambulando pelas ruas, sem um teto para morar, são conhecedores da palavra de Deus. E chegaram ao estado que chegaram porque não deram crédito, não valorizaram o que Deus falou no seu coração. Olhando para aqueles que estavam lá, decepcionando porque está fazendo isso, eu não quero nem saber o que pensam de mim, se estão olhando para mim, se está olhando, se está fazendo o que querem fazer, ou eu não sei, porque muitos se decepcionam com coisa. Ah, não, falou aquilo que eu não queria, eu não é aquilo. Ah, é muita frescuragem, a verdade é essa, é muita frescuragem. Não é a pessoa que teve um verdadeiro encontro, é aquele que teve um encontro e deixou, principalmente lembrando como o jovem rico, que teve aquele encontro, mas ali, ao ser tocado naquilo que ele gostava, eu quero ser massageado, o meu ego quer ser massageado. Não, eu tenho que ouvir a palavra. Eu falei com o pastor Hamilton, ele trouxe uma mensagem na sociedade masculina, na qual foi criada aqui na primeira igreja batista de Benfica, onde é uma bênção. Você que é um homem, que queira fazer parte conosco, ali você será muito bem-vindo também. Queremos convidar você, uma sociedade masculina. Ali é a sociedade onde os homens se reúnem. E estamos dando início, damos início ao ano passado. Tivemos 2 reuniões somente. Tinha muito tempo que estava parado, então agora estamos reunindo. E o pastor trouxe uma mensagem que veio como flecha no meu coração, sendo que eu já poderia ter conquistado aquilo que, na verdade, eu estou buscando, esperando em Deus. Estou esperando.
Mas ficar só esperando não adianta. Você tem que colocar a sua mente, a sua fé em exercício. Exercitar a sua fé, exercitar a sua fé para que esse Deus ele venha, de certa forma, realizar aquilo que está no teu coração. A própria palavra nos mostra: agrada-te também do Senhor. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então o meu desejo, o seu desejo, ou melhor, que o meu desejo e que o seu desejo seja de agradar a Deus, mas com inteireza, com vontade, com dedicação, mostrando que você serve a um Deus que faz, que realiza, que opera. Louvado seja Deus. E falar de confiança, eu estou aqui, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4 ao 6, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6, olha só o que diz a palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. 2 Coríntios 3, 4 ao 6. Está aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a leitura. O apóstolo Paulo, ele também exortando, com certeza que a gente vai ver também algo que Paulo mostra para nós. Achei. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6, ele diz assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha só, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu confio em Deus, mas primeiramente eu tenho que crer que Deus é amor e que por Ele amar esse mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por isso ele coloca: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, porque em Cristo ele viu Deus, e Deus e Cristo é um. Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Esta é a grande verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Essa confiança precisa ser depositada. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita. É Deus quem te capacitará para levar a palavra, para dizer, para transmitir, para ser exemplo. Ele que vai te capacitar. É preciso você ver, clamar, pedir a Ele as orientações. O Espírito Santo te orientará. E o 6 ele diz assim: o qual nós, o bendito seja Deus, no qual nos fez assentar, nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha só, há pessoas que estão ali lendo, e não resolve, e não aprende, não entende. Talvez nem o que lê. Muitos valorizam a leitura, valorizam, mas a letra, ela mata. Não é somente eu ficar ali, eu tenho que transmitir, eu tenho que colocar para fora. Mas é certo de que para que você coloque para fora, é necessário também você meditar, ler, examinar e se conscientizar se é ou não de Deus, se vê que é de Deus. Principalmente você tem que meditar na palavra de Deus. Eu sei que há livros que valorizam, que ensinam,
e ajudam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios. Agora no Salmo 18 também aqui, quer ver? Eu quero ver aqui no Salmo 18. 18. Salmo 18, que fala também de confiança. Olha só aqui, Salmo 18. Ele diz assim: o Senhor é o meu escudo e o meu Pai, bendito seja. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Ao meu Deus, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então Davi sempre abrindo o coração, sempre cânticos, ali Davi sempre expressando ao Deus que ele, na verdade, serviu, ao Deus ao qual ele teve intimidade. E por isso nos exorta. E essa palavra é para nós, é para você, é para todos nós, é para aqueles que querem, para aqueles que almejam, para aqueles que valorizam o que é de Deus. Você só vai entender, você só vai se aprofundar, entender o que Deus tem para a sua vida se você buscar, se você der lugar, der oportunidade de se comprometer com Ele. Se você se comprometer com o Senhor, Ele se comprometerá com você. Deus só se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Seja mais um comprometido com esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia, um domingo, é um dia de estarmos na melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor. Pastor, que Deus abençoe. O Senhor está sempre me acompanhando aí também nos vídeos. Eu agradeço imensamente e tenho o maior prazer de estar neste local onde o Senhor se faz presente e onde nós aprendemos. Pela simplicidade, pela força que o Senhor tem nos dado e pelo pastor que é há 19 anos nesse ministério e com certeza não nos deixa sair dali sem um alimento a cada vez que vamos aí. Obrigado também, pastor Alexandre, pastor José Augusto, pastor Silvanei, diácono. Um abraço a todos vocês, cada um membro da Primeira Igreja Batista de Benfica, aqui no qual eu pertenço, no qual eu sou muito grato a Deus por este ministério existir, e onde temos ainda a liberdade de estarmos cultuando a esse Deus. Enquanto temos tempo, vamos cultuar a Ele. Você é nosso convidado, querendo fazer uma visita para nós, a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista de Benfica, ela fica aqui na Praça de Benfica, na pracinha ali, a Rua Diogo Alves. Eu não vou falar o endereço que eu sou uma... Ô Senhor, endereço, deixa eu falar o endereço aqui, quer ver, meu irmão? Oh, bendito seja Deus. Um folheto, eu tenho um folheto aqui que tem endereço, e agora não estou achando o folheto. Mas na próxima eu falo aqui o endereço para você, mas não tem errada não. Aqui na Praça de Benfica, você chegando ali, lá, a Primeira Igreja Batista em Benfica. Os cultos lá nas quinta-feiras, né, às 19h30, onde nós temos culto. Domingo de 10 da manhã e às 19h. Mas às 9 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos a cada dia mais. Não tem endereço. Não está o endereço aqui não, amado. Eu vou anotar o endereço e vou falar assim, mas não tem dificuldade. Você querendo fazer uma visita para a gente,
será um prazer em recebê-los ali, estar conosco, participando e aprendendo. E juntos abraçar essa causa, porque ali estamos rogando ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores para a Seara, porque a Seara, na verdade, é grande, os trabalhadores é que são poucos. Muitos sabem, ouvem, mas na verdade eles não estão trabalhando. Então, os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que se envolvem, mas os poucos com Deus são maioria. Na verdade, com Deus é a maioria. Se nós formos ver exemplos na palavra de Deus, que um homem, você vê um exército chegar para acampar, para prender um homem como Eliseu, então um homem, com Deus é a maioria. Rogamos ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a Seara. A Seara, na verdade, ela é grande, os trabalhadores são poucos, mas louvado seja Deus pelos poucos que somos. E esse pouco, que venhamos a fazer a diferença de forma que venhamos a atrair mais para se tornarmos uma maioria. Amém? E Naum, para finalizar, aqui Naum também de confiança, lá no Velho Testamento, eu já abri aqui a minha Bíblia, Naum, ele diz assim, olha só para concluir, o que diz no Salmo 34, exortando a confiança. Davi, ele louva o Senhor e diz, na verdade, ele diz, e exorta, ele agradece a Deus e exorta. E Naum, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, o Senhor é bom. Você precisa ter esse entendimento. Nós sabemos que Deus é bom, mas Deus é justiça também. Se Ele não poupou o seu próprio filho, não pense que Ele vai poupar você não, meu irmão. Não pense que Ele vai poupar. E depois você não venha se revoltar contra Ele. Ele não poupou o seu próprio filho. Louvado seja Deus. Então, Naum expressa, o Senhor é bom. Você tem essa confiança de que o Senhor é bom? Você tem visto o que Ele tem feito, o que Ele faz? Eu quero deixar aqui também um abraço, meu querido, amado irmão, diácono José Rosa. Você que tem me acompanhado aí, todos os dias. Me perdoa, tá, meu irmão? Tendo muito estado você. E o diácono João Paulo, e o diácono Zé Vicente, o diácono Manuel Rosa. A todos vocês. Estaremos juntos daqui a pouquinho, em nome de Jesus, aí, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Então, o Senhor é bom. Você vai saber que realmente o Senhor é bom se você provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai. É bom. Uma fortaleza no dia da angústia é uma fortaleza. Quem não passa por angústia, por aflições, por decepções, se não passa, porque não é humano, porque todos nós passamos. Oh, Jesus! Então, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Pronto, ponto final. E conhece os que confiam nele. Ele te conhece. Se você confia nesse Deus, Ele te conhece. Ele me conhece. Estou falando aqui não para exaltar, e falando humildemente diante desse Deus, que sou dependente e quero continuar sendo dependente desse maravilhoso Deus. Aqui eu coloco um ponto final, convidando você a estar conosco, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às 9 horas, estaremos ouvindo a palavra. Eu vou colocando esse vídeo no YouTube, o que eu gravo, coloco, que eu no meu canal não tem os requisitos
não, como é que ele fala? Não aceita eu fazer a gravação ao vivo, passar ao vivo no YouTube, tá? Mas então eu gravo e eu tenho que passar e tenho que guardar. Eu passo, o YouTube vai examinar, vai ver o que é bom lá e vai deixar. E graças a Deus o Senhor tem dado graça e tem permitido que passe para que chegue até você, que é o meu propósito principal, alcançar o seu coração, porque o meu coração está canalizado no coração desse Deus, para canalizar o teu coração. Amém? Que o amor desse Deus grande, esse Deus eterno, esse Deus bom, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, misericordioso, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aí, deixou exemplo de humildade, deixou exemplos em várias áreas, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. E as doces consolações do Espírito Santo, que tem falado a cada dia, tem intercedido com gemidos inexprimíveis por você e por cada um de nós, seja com a minha vida, seja com a sua vida e com toda a sua família, em nome de Jesus. Um abençoado domingo. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até amanhã.